Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Estou passando aqui hoje para explorar um assunto que tem dado bastante trabalho para vocês. Então eu decidi fazer esse breve tutorial com alguns destaques para que a gente estruture a proposta comercial por escrito. Então ela pode ser feita tanto pelo Word quanto impressa e feito à mão, tá certo? Por que eu estou fazendo esse destaque? E por que dessa proposta comercial? Antes de mais nada, é necessário que faça sentido para vocês, para que vocês preencham ela com todo o carinho necessário, para não ficar vai e vem de proposta, tá certo? Então, o que acontece? Nós fomos orientados pelo jurídico a fazer uma proposta mais orgânica, para que se futuramente, eventualmente, o cliente faça qualquer questionamento, a gente tenha algo que não seja leonino, que não seja padrão, que não seja um contrato de adesão. Então isso ajuda muito a gente em caso de questionamento judicial, tá bom? Então é isso, só para vocês entenderem o porquê. Então o que eu preciso que preenche? Na verdade eu preciso que preenche tudo ela sem nenhum detalhe faltante, tá certo? Então tá aqui, ó, já coloquei imobiliário em destaque, tá certo? Coloquei aqui o nome do gerente, que é João, o vendedor, e o corretor, que é o José, o vendedor, que são pessoas que vendem muito. E aí tem mais uma informação extremamente importante aqui para nós, que é da onde veio esse cliente, porque a gente investe muito nisso e a gente quer investir em vocês, parceiros, também futuramente. Então eu preciso saber qual a força de cada um de vocês para saber qual tipo de energia a gente vai gastar e qual investimento, tá certo? Então, por favor, tudo que tiver em destaque, volto a ressaltar, é porque não pode estar faltando. Não que os demais possam estar, mas se esse estiver faltando, a proposta para, não vai para frente e é passível de correção imediata. Tá? Então você colocou todos os dados, data de nascimento, RG, CPF, profissão, tudo ok. Agora não pode deixar de colocar com precisão os e-mails dos proponentes. Por quê? Isso dá muito vai e vem. Hoje em dia é contrato digital. Aí o cliente não recebe o contrato, a gente tem que refazer. Então acaba sendo uma mão de obra e um tempo a mais que a gente acaba tendo que esperar para que a gente siga com a conclusão do envio do contrato. E aí, aqui no campus de dados do imóvel, é muito importante colocar o empreendimento, a unidade e a vaga. A vaga, geralmente, ela vem em branco, preenchida por vocês. Então, precisa preencher. Tem uma tabela de vagas que eu já mandei. Quem não tiver, é só me solicitar e eu envio. Então, vocês vinculam a vaga aqui, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Dados financeiros. Valor total do imóvel. Vocês sempre vão preencher o valor de avaliação. Vou até escrever aqui, ó, avaliação, beleza? Por quê? Porque aí a gente vai fazer um destaque do bônus aqui no quadro de forma de pagamento. Essa é a parte, diria que uma das mais importantes, porque é o que de fato vai constar em contrato as condições financeiras para o cliente. Então, se a unidade está 222 o valor de avaliação e ela estiver, por exemplo, vendendo a 210, isso gera um bônus na entrada. E aí é onde você vai preencher aqui, onde eu estou mostrando em destaque aqui, o valor de bônus, tá certo? E aí você coloca o valor de fundo de garantia, subsídio, valor de financiamento, padrão aprovado em proposta, tá certo? E aí aqui no sinal, hoje a empresa não exige sinal, mas isso tá para mudar, provavelmente o mês que vem já mude. Então só para vocês entenderem, mas por que está mudando o sinal? 90% dos nossos casos de distrato são clientes que não deram sinal. Então eles não criam um senso de compromisso com a gente. Então a gente está colocando essa regra, é um sinal baixo, mas a gente não vai deixar de vender por causa disso. Então vamos tratar cada exceção, mas exceção, para a gente evitar um futuro distrato onde todo mundo perde, tá certo? E aí detalhe, o sinal sempre vai ser colocado, o ato, o sinal, do jeito que vocês entenderem melhor, para no máximo 10 dias. Você pode pôr para amanhã, se você fizer o contrato hoje? Sim, mas o máximo é 10 dias. Senão desconfigura um ato, tá certo?
Ou, vamos supor, mas hoje é dia 31, coloco o dia 10, coloco 10 dias? Não, você vai limitar ao 5º dia útil do próximo mês, porque isso impacta na apuração, para depois a gente solicitar notas fiscais para pagamento de comissão. Isso é um outro assunto, mas é importante vocês ficarem por dentro, tá certo? E aí detalhe que nessa última coluna, a gente não pode deixar de preencher se ela é fixa ou se é reajustável, ou seja, se o valor que o cliente tem que pagar parte da entrada para nós, se ele tem algum tipo de correção por algum índice ou juros ou não, tá certo? Então, no caso do sinal, ele vai ficar fixo, sempre fixo, pautado nessa regra. E aí, as mensais sempre serão reajustadas, tá? Então, eu coloquei aqui 2 grupos de mensais justamente para vocês entenderem 2 diferenças. As 24 primeiras, por que 24? Que é a somatória do ato mais 23, isso vai mudando ao longo do mês, é um outro assunto, mas só para vocês entenderem a estrutura, elas são corrigidas apenas por INCC. Então, todo mês corrige INCC, que é pré-chaves. Estou escrevendo aqui, só para ficar anotado, tá? Não tem que preencher isso na proposta, beleza? E aí, as demais, que é o que nós chamamos de pró-soluto, que são as parcelas de pós-chaves, elas são corrigidas por outro índice, que é o IGPM, mais 1%, tá? Então, pós-chaves muda o tipo de correção. Isso é um padrão hoje. Amanhã pode ser que mude. Pode ser que por estratégia comercial mude o tipo de índice, o tipo de correção. Mas, de todo caso, você sempre vai colocar aqui como reajustável, tá certo? E aí, pronto, beleza. Forma de pagamento de ITBI e registro. Aqui, sempre você vai colocar qual modalidade de financiamento que esse cliente se enquadrou. Se ele for programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje está vigente a documentação grátis. Então, você tem que colocar aqui a sigla PCVA e DOC grátis. Se ele for SBPE, ou qualquer outra condição, foi uma venda à vista, foi uma venda parcelada direto com a construtora, você vai colocar aqui documentação paga pelo cliente. Ah, mas eu negociei, o cliente vai... Nós abrimos exceção, ele vai pagar o documento em 3 vezes. Ok, você vai colocar nesse campo a quantidade de parcela, o valor e o valor total. Ou você deixa em branco e coloca documentação por conta do cliente. Ponto. Tá? Mas tem que estar informado se é Casa Verde e Amarela ou se é SBPE, se ele paga ou não a documentação. Então é isso. E aí a gente vai enviar isso para o cliente assinar junto com o contrato. Agora, se você tiver condição de imprimir, já pegar a assinatura do cliente e você também assinar e mandar para nós, perfeito, uma etapa do processo concluída. Beleza? Então esse é um tema que a gente explora muito, explora todos os dias. A gente está aqui para minimizar o máximo possível de erro para que a gente dê vazão a todos os processos de venda. E é isso aí, obrigado e bora vender!